Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é muito bom. Seu amor não falha. A sua graça é maravilhosa. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome por esta fidelidade e por tudo que tens feito por nós. Nós te louvamos e te exaltamos pela graça que o Senhor tem derramado e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela paz que o Senhor derrama sobre os nossos corações, mesmo em meio às tribulações. Louvado, exaltado seja o Senhor. Pai de amor, nós te amamos e não queremos mais viver nenhum só dia longe da tua presença, longe da manifestação do teu Espírito. Nos ensina, Pai, a andar e a viver cada dia mais na tua presença, segundo a tua vontade e segundo o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Nós te louvamos e te exaltamos. Pai amado, te clamo, Pai, pela nossa nação, pelo Brasil, que o Senhor venha estar despertando a tua igreja, que o Senhor venha estar movendo com o teu espírito, para que a tua igreja acorde e proclame e clame ao teu nome, que a liderança venha de todo o coração se humilhar e se prostrar diante de ti, e clamando, Senhor, por restauração, por misericórdia e por transformação, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. E a nossa igreja comece a ter mais filhos maduros, que as pessoas começam a ter mais sede do conhecimento da tua palavra, que esse evangelho superficial caia por terra em nome de Jesus, e que a tua presença, Espírito Santo, encha os lares e encha a vida da sua igreja, para que este avivamento tão proclamado aconteça, Senhor, sobre a nossa nação, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que mais joelhos se dobrem e que menos soberbas acontecem, Pai. Que mais liderança se prostre diante de ti. Perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa este povo idólatra, pecador, esse povo iníquo, esse povo que adora mais o dinheiro do que as outras pessoas, Senhor. Perdoa, Pai, essa liderança que tanto mente, que tanto engana, e muitas vezes a gente pensa assim, lideranças como prefeitos, governadores, pessoas que estão em cargos públicos, Senhor, mas na verdade começa pela liderança da sua igreja, que muitas vezes tem pessoas ali que estão ali para mentir e para enganar ao povo. Tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia dessas pessoas, que elas venham despertar, abrir os teus olhos, começar a buscar a tua palavra para reconhecer a verdade que está diante dos olhos delas, que elas venham ser filhos maduros, conhecedores do teu evangelho, que quando qualquer liderança estiver levando a palavra, ela possa ser como os bereanos, que vai ali na palavra realmente ver se aquilo que está sendo dito é real e verdadeiro, que não sejamos tolos ao ponto de só porque está
numa posição de liderança, significa que temos que ouvir e obedecer. A gente deve realmente respeitar e honrar aquele que respeita e honra a tua palavra. Mas aquele que distorce a tua palavra, que mente e que engana, esse não deve ser honrado. E se a gente fosse levar a tua palavra ao pé da letra, na verdade, esse tipo de pessoa tinha que ser apedrejada. Mas a vingança pertence ao Senhor e a justiça pertence ao Senhor. Apenas desperte a tua igreja para a honra e glória do teu santo nome, para que tenhamos mais e mais, cada vez mais filhos maduros, cristãos mergulhados verdadeiramente na tua presença. Chega de água pela canela, chega de coisas superficiais, Senhor. Traga um amadurecimento para a tua igreja, não só no Brasil, mas em todas as nações. Te peço paz por Jerusalém, paz ali no Oriente Médio, Pai. Que este acordo de paz seja assinado, e que as coisas que têm que acontecer comecem a acontecer, e que aos nossos olhos a gente entenda e veja os teus sinais para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Espírito Santo, move naquele lugar, para que haja uma conversão em massa, uma transformação em massa daquelas pessoas, e que eles creiam e vejam Jesus como o Messias, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. E para que todas as nações também reconheçam que há um Deus soberano e único sobre aquele povo. Espírito Santo, te peço nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações, vem fazer da palavra que vamos ler e estudar, que ela realmente nos traga, que a gente tenha compreensão do que estamos lendo e que a gente possa trazer isso para nós, que possamos viver isso segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Que não seja apenas uma leitura, mas que seja uma transformação das nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Espírito Santo, derrama do teu poder também sobre as nossas vidas, derrama os dons de conhecimento, de sabedoria, de fé, milagres, cura, profecia, discernimento de espírito, dom de serviço, todos os dons que o Senhor tem para nós, para que possamos ser bênção para o corpo de Cristo, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja sempre exaltado. Abençoa, Pai, a vida de cada um aqui. O Senhor conhece nossos sonhos e desejos, que a gente aprenda a sonhar os teus sonhos e viver a intimidade com o Senhor. O Senhor também conhece nossas dores e aflições, que o Senhor também venha estar ministrando e derramando da sua cura e do seu poder e da sua transformação sobre nossas vidas. Te peço pelos enfermos que o Senhor esteja curando, conforme seja a tua vontade e o teu querer. Te peço pelas famílias enlutadas, que o Senhor venha estar consolando os seus corações. E que tudo, Pai, tudo que a gente faz aqui é para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre, e para que a tua igreja tenha filhos mais maduros. E que tudo isso, Senhor, seja para ti, é para ti, para louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Fabiana. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia, gente. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá, então, a gente está lendo Efésios. A gente já leu os 3 primeiros capítulos. A gente já viu que somos herdeiros, que Deus nos escolheu, iluminou.
que temos uma nova vida em Cristo, que devemos andar em humildade, em humanidade, na verdade, que temos promessas do Senhor, que temos que ser transformados, que temos um só Espírito, que precisamos praticar coisas diferentes e que precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos receber as bênçãos do Senhor. O capítulo 4, ele começa, a partir de agora, ele vai falar com a igreja, né, sobre conduta da igreja e sobre as coisas que a igreja precisa fazer e se posicionar. E o capítulo 4, então, ele começa falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, Paulo já começa falando para que eles vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha que interessante. Precisamos, então, viver de maneira digna. Então, não tem só a ver com aceitar a Jesus e vivo como eu quiser. Não. Tem que haver uma transformação. Você tem que viver de maneira digna da vocação que receberam. Ele continua: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pelo qual vocês foram chamados é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, precisamos aprender a viver em corpo, em unidade, em família, em comunidade. Paulo já ensinou isso em Hebreus, que devemos viver em união para que um ajude o outro. Que se no caso alguém tropece, você o ajude a levantar. E Paulo fala aqui que temos então que viver dignamente a vocação que o Senhor nos deu. Sejam completamente humildes e dóceis. Então tem que ser essa palavra assim, a gente precisa ser humilde e dócil com quem é humilde e dócil, mas se há ovelha rebelde, muitas vezes a gente precisa ser também, exortar e ser enérgico. E muitas vezes essa ideia de ser humilde e dócil, acontece que hoje temos pessoas que é cheia de não me toque, cheia de mimizentas dentro da igreja, ao ponto de qualquer exortação a pessoa já se dói e quer sair da igreja. Não podemos ser desse jeito. Podemos ser humildes e dóceis na hora de exortar. Sejamos pacientes, suportando uns aos outros com amor. Mas se a gente vê alguém seguindo um caminho diferente ou fazendo coisas erradas, precisamos chegar junto. Isso se o Espírito te tocar para isso, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito por vínculo da paz. Não é fácil, mas precisamos fazer esse esforço para conservar a unidade dentro da igreja. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é um só.
Então não há outros, não há vários. Aqui Paulo está deixando bem claro, lembra que a igreja de Efésios ficava perto de um dos maiores templos de uma outra deusa. Então Paulo está deixando bem claro, cara, Cristo é um só, o Pai é um só. É um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Não há outros deuses, não há outras pessoas, não há outras religiões que vai te levar. É só Deus, é só o Senhor. E façam de cada um de nós foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, a todos nós foi dado a graça. E ela vem conforme Cristo vai dando. Então, é bem interessante isso, conforme a medida repartida por Cristo. Então, a graça que você recebe, ela vai aumentando conforme você vai tendo intimidade com Cristo. Por isso, versículo 8, é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Prestem atenção que esses dois versículos foram acrescentados depois. Eles estão entre parênteses. Então, dentro dos escritos originais, de alguns escritos achados, não tinha isso, né? Então, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos. Agora ele vai falar sobre os dons. Ele designou algum para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, esses são os dons do Espírito dado por Cristo Jesus para a igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E aí ele vai explicar agora como que cada um disso funciona. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Esses dias eu estava conversando com um amigo e a gente falou, todos somos evangelistas. Lógico, tem uns que têm esse dom mais aflorado, que leva, que realmente a vida dele é isso. Mas todos nós somos evangelistas. Aonde estivermos, o evangelho tem que florar em nós e as pessoas têm que querer desejar a transformação que temos. Então todos somos, porque lembra que quando Jesus fala em Mateus 28, se eu não me engano, ide por todo mundo e levai o evangelho do reino a todas as nações. Então é uma função de todos levar o evangelho, evangelizar. Então vamos lá, 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então olha só. Nós só alcançaremos a plenitude de Cristo se chegarmos à maturidade. Então precisamos conhecer, buscar, edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus.
e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, isso precisa, com esses dons, ser levado para todos, para que toda a igreja de Cristo atinja a maturidade da plenitude de Cristo. 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, quando somos filhos maduros e o princípio é a nossa base, a gente não é enganado por qualquer vento de doutrina. A gente não é como criança que, quando a onda bate, leva ela para onde a onda estiver, porque ela não tem firmeza, ela não tem força para contrariar aquilo. E é bem interessante que ele não fala aqui da astúcia de Satanás para te enganar, não. Ele deixou bem claro para que todo vento de doutrina, para que não sejamos jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Éder, como não vamos ser enganados pelos falsos profetas ou pelo anticristo? Conhecendo o verdadeiro, nos tornando filhos maduros. Como nos tornamos filhos maduros? Lendo a palavra, meditando nela, estudando ela, orando todos os dias. Lembra que a gente leu? Se a gente é sacerdote do Senhor, a gente tem que fazer como os sacerdotes faziam. Os sacerdotes buscavam e adoravam ao Senhor dia após dia. Era todos os dias. Ontem eu estou lendo o livro Até que Nada Mais Importe, e ele fez um comentário que ele deu um exemplo das duas visões, tanto de Isaías quanto do apóstolo Paulo, sobre eles estarem vendo o trono, vendo o trono e vendo os serafins ali, né? Ou os seres viventes, como está em Apocalipse, com as asas cobrindo o pé, a outra cobrindo o rosto e a outra cobrindo, e a outra eles voavam. E esses seres viventes que estavam ali diante do trono, né? Eles passavam o tempo todo proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí, tipo assim, cara, Isaías viu isso 800 anos antes de João. Só que Isaías não deixa claro quanto tempo eles estavam ali santificando ao Senhor. Mas João fala que eles estão ali para a eternidade, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aí o escritor, ele fala assim: será que a gente conseguiria passar 10 minutos adorando ao Senhor? Eles estão ali para a eternidade. E aí ele fala assim: um dos únicos propósitos para que isso não se torne uma rotina e algo chato é que esses seres, ao proclamarem Santo, Santo, Santo ao Senhor, eles estão sendo alimentados pela presença do Senhor. E isso faz com que eles continuem clamando, continuem adorando ao Senhor, porque o Senhor continua os alimentando. E é muito legal, cara, porque João ele fala que esses seres eles tinham olhos por toda parte. Olhos que deslumbram a beleza do Senhor, a santidade do Senhor. E por isso eles continuam proclamando: Santo, Santo, Santo. E até quando a gente consegue adorar ao Senhor?
consegue buscar essa maturidade. Conseguimos exaltar ao Senhor com as nossas vidas e com as nossas escolhas. Quanto tempo gastamos diante do Senhor? Quanto tempo buscamos o Senhor? Hoje nós estamos aqui e eu sou grato ao Senhor por essa possibilidade de todos os dias ter ali 1 hora, 1 hora e meia para buscar o Senhor, ler a sua palavra e aprender com Ele. Adoraria discutir mais, mas vocês resolveram só escutar, mas beleza. Mas isso é maravilhoso, porque a gente está tendo um tempo precioso diante do Senhor. Se a gente parar para pensar, se você agora sair na rua e começar a andar, você vai começar a ver pessoas desesperadas porque acordou atrasado indo para o trabalho. Aquele trânsito insuportável de carros, de pessoas focadas no seu trabalho, focadas na sua vida, pessoas que levantaram do seu caixão, a maioria nem obrigado pelo fôlego de vida falaram. Apenas acordam assustadas com o despertador, já malemar toma um café, já se veste, toma um banho, corre porque está atrasado. Eu posso falar isso porque eu era dessa forma. Eu deixava para levantar no último minuto para poder sair de casa. E a maioria das vezes chegava atrasado no trabalho. Então, qual é a nossa mudança de hábito? Ah, Éder, mas eu tenho que 5 horas da manhã eu já estou saindo de casa. Beleza, acorda às 4. Ah, mas aí eu não aguento o resto do dia. Dorme às 8. Se você sair às 5 horas da manhã para trabalhar, às 5 horas da tarde você tem que estar em casa. Ou então você é um escravo, você tem que mudar de trabalho. Um dos dois tem que escolher. Então precisamos o quê? Buscar ao Senhor. Para que a gente não seja enganados por qualquer vento de doutrina. E o amadurecimento em Cristo só vem com a busca. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo. Cresçamos em Cristo. 16. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, Paulo está falando, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E ele está falando que quando o corpo trabalha junto com a cabeça, todos crescem e se desenvolvem juntos. Então, se todos juntos, um auxiliando o outro, conforme a medida de amor que foi lhe dado, conforme a posição que foi lhe dado, e todos realizarem sua função com sabedoria e com a medida derramada pelo Senhor dos dons do Espírito, qual que é a tendência da igreja? É crescer. Se a igreja não está crescendo, algum membro está falhando. Algum crescimento dessa parte da igreja está falhando. Alguma função não está exercendo exatamente o que precisa ser exercido. Ou então a gente tem aqueles membros dormentes. Sabe quando sua perna, igual a minha está agora, formigando porque está querendo dormente, aí você tem que bater nela para ela acordar? Quantos membros dormentes a gente não tem dentro de uma igreja que está apenas sendo um crente domingueiro e não fazendo a sua função, está atrapalhando aqueles que querem crescer? Então, Deus nos dá funções para que a gente possa crescer e ser transformados e transformar outras pessoas também. Versículo 17. O procedimento dos filhos da luz. Assim, eu lhes digo
e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Caraca, velho. Que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Então, tipo assim, agora que vocês são cristãos, corpo de Cristo, vocês não podem mais ser inúteis dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, dentro da comunidade messiânica. Vocês precisam se mover, vocês precisam ser úteis. Vou ler de novo. 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto. Tipo, cara, presta atenção. Que não vivam mais como os gentios que viviam na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Está vendo então que tudo que é mal é feito por causa de um coração endurecido? Então, quando a gente vê pessoas que já foram cristãs, que já frequentaram a igreja, e você vê elas hoje se entregando aos prazeres do mundo e vivendo toda espécie de impureza, são pessoas que tiveram seu coração endurecido por algum motivo. Muitas vezes por alguma palavra dita, muitas vezes por alguma atitude dita e muitas vezes pela falta de caratismo da pessoa. E muitas vezes por ser um cristão que não é cristão. Ele está apenas se enganando ali dentro. Eu estava lendo um livro e ele fala bem sobre isso, sobre se podemos perder a salvação. E nele ele fala assim, tem muita gente que acha que é cristão, está dentro da igreja, mas na verdade só é engano. E aí você vai perceber com a jornada, com a caminhada, lembra-se que a porta é estreita e o caminho é cheio de espinhos? Você vai perceber que na jornada o cara, na verdade, não era. Ele só estava ali enganando todo mundo. E este cara vai ainda levar a galera junto com ele para fora da igreja. E vai se dizer o cara. Então, precisamos estar atentos a todos esses. E precisamos entender, então, que um coração endurecido tende a viver todas essas coisas, a continuar vivendo os prazeres do mundo e ignorando as coisas de Deus. Éder, você falou, né, que muitas vezes a pessoa ela acaba se magoando, vamos dizer assim, com alguma situação, às vezes da igreja, ou da liderança, ou de um irmão da igreja, acaba às vezes até saindo da igreja, né? Eu penso assim, você tem que ter esse cuidado, todos nós, né, na verdade, temos que ter esse cuidado com o irmão, vamos dizer assim, até para saber, às vezes você falou alguma coisa que ele não gostou, né? Mas eu acho que isso é muito mais da própria pessoa, né? Assim, eu não estou justificando que então todos devem falar qualquer coisa e sair, às vezes, machucando, né? Falando. Mas você deixar, olha só, você deixar de seguir o seu caminho, que é o seu foco, que é Cristo, que é você fazer parte do corpo de Cristo, por causa de uma outra pessoa, eu acho isso muito, sabe? A gente tem que entender que nesse percurso muitas coisas vão tentar nos tirar deste caminho. E pessoas serão usadas, inclusive, para tentar tirar a gente dali.
e pessoas que estão do nosso lado, irmãos que estão ali. Então a gente tem que ter esse entendimento, sabe? De não nos afastarmos ou não desistirmos, vamos dizer assim, ou não nos chatearmos com qualquer coisa. Porque o nosso foco não está aqui, não está no relacionamento humano apenas. Esse é um complemento que se faz necessário. Mas o nosso relacionamento, a nossa intimidade é com Deus, é com Cristo, né? Então, muitas vezes as pessoas, que é o que você falou, por qualquer coisinha a pessoa já fica chateada, eu vou sair dessa igreja. Aí vai para outra igreja, aí fica mais um tempo, daqui a pouco de novo acontece, aí ela sai, vai para outra, aí ela sai, vai para outra, daqui a pouco ela está sem nenhuma, porque ela acredita que não há igreja que seja do jeito que ela gostaria, né? E não vai achar nunca, né? Porque o problema tá nela, não tá na igreja. Sabe o que acontece, Diego? Você falando aí, o exemplo veio na minha cabeça, cara. O dono da bola. Sabe a criança que é a dona da bola? Só que ela é ruim. E aí ninguém escolhe ela para jogar, ela fica magoada, pega a bola e leva embora. Ou então você coloca ela para jogar porque você sabe que ela é a dona da bola e que se ela não estiver ali jogando, ela vai ficar magoada e vai levar a bola embora, mas ela nunca recebe a bola. E o que isso significa para mim? Maturidade. É o que você acabou de falar. Esse tipo de pessoa que vive trocando de igreja, que nenhum lugar lhe agrada, ou que não pode ser repreendida, ou que não aceita conserto, é uma criança. É o que ele acabou de falar aqui, ó. Não sejamos mais como criança. Porque a criança, se você exorta ela, por exemplo, a minha filha e a prima dela, elas estão brincando de boa. Só que as duas são iguaizinhas, cara. Então, as duas têm ação dominantes. E o que acontece? Se uma resolve brincar de uma coisa, a outra de outra, velho, acabou. Virou conflito. Vai uma para cada lado. E na igreja é a mesma coisa. Então existem ali. A liderança mandou fazer A, mas eu queria B. A sua maturidade vai responder. Você vai continuar ali mesmo não fazendo a sua vontade? Ou você vai sair da igreja porque a igreja não fez o que você queria? Lembra da história do pastor lá da bateria? A igreja queria comprar uma bateria, só que é uma igreja bem tradicional, isso faz muito tempo, e tinha aquele, eu acho que alguns de vocês vão conhecer aquele órgão que você tocava e com o pé também. O pé você fazia os baixos e a mão você faz os altos. É um teclado dessa forma, ele é um órgão. Imagina a pessoa que toca isso, o exercício que ela não tem que fazer, né, cara? E aí o cara que o pai dele tinha dado esse instrumento para a igreja no dia de uma assembleia que eles foram votar se compraria ou não essa bateria, ele foi lá e falou: olha, a nossa igreja está muito bem como está. Eu acho que não é necessário comprar esses instrumentos. Eu acho que não é necessário. Eu voto para que não compre. Ele deu a palavra dele, ele deu o posicionamento dele. E aí foi feita a votação e ele perdeu. Esse senhor se levantou e foi lá na frente de novo. Como bons cristãos que a gente sabe como funcionam algumas coisas, a possibilidade de ele ir lá para frente revoltado e não querer mais ir na igreja era gigante. Ele foi lá na frente e falou assim: já que foi votado que é para comprar a bateria, eu vou ser o primeiro a ofertar. Isso é maturidade. Ele foi vencido, o desejo dele não foi atendido, mas mesmo assim ele compreendeu o que a igreja queria, e isso não o ofendeu ao ponto dele querer ir embora. Isso fez ele mostrar a maturidade e ele ainda foi o primeiro a ofertar para comprar os instrumentos. Então, qual que é o nosso nível de maturidade? Nós, jogando ou não jogando, a bola continua lá para todo mundo participar? Ou se a gente não jogar, a gente pega a bola e leva embora? E eu acho bem interessante porque
A Isabelle tem duas primas da mesma idade, um mês de diferença elas têm. E são totalmente diferentes. Quando essa outra prima da Isabelle está brincando, ela não é dominante. Então, todas as brincadeiras que rolar, ela tá rolando, tá ligado? Ela quer se divertir, ela quer brincar. Quando já chega essa outra, já começa a haver conflito. Já começa a ver discussão, e começa a ver brigas, já começa a separar, vai um para um lado, outro para o outro. Então, que tipo de cristão estamos sendo? Cristãos maduros, que não aceita qualquer vento de doutrina, tem isso também. Se você conhece a palavra, se você conhece a palavra, você tem todo o direito de chegar, não é na frente de todo mundo, mas chamar o seu líder de lado e falar, olha, isso que você está fazendo estava errado, não era assim que está na Bíblia. A Bíblia está falando que está assim, ó. Mas se você não conhece a palavra, você vai falar como? Como que você vai corrigir alguém se você não conhece a palavra? Esses dias a gente estava na igreja e o pastor falou um negócio que não era o que estava escrito ali. Mas, tipo assim, não fazia muita diferença, era só um contexto histórico da linha do que ele estava falando. Mas como ele ia pregar de novo, a hora que acabou, terminou o culto, a gente falou, pastor, o que o senhor falou tá errado, é assim, assim, assim. Ele, eu errei, errou. Ah, então eu vou dar uma olhada lá e vou corrigir. Ponto. Só que a gente acha muitas vezes que a liderança ela é intocável, que ela não pode ser acessada. Ela realmente é intocável e não pode ser acessada pelas crianças. Como que você vai falar para um líder, para o seu pastor ou para o seu padre que o que ele falou está errado se você mesmo não tem conhecimento para debater? Porque ele vai vir para cima. Ele fala, onde? Cadê? Me mostra na Bíblia onde que eu errei. Você não tem conhecimento, irmão? Dançou. Melhor ficar quieto mesmo. Vamos continuar, então? Versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, abandonar o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha só que massa. Então, nós somos convidados, quando aceitamos a Cristo, a despir-se do velho homem, a abandonar o velho homem e revestir-se de um novo homem, que é semelhante a Deus no quê? Em justiça e em santidade. Lembra que a gente leu em Hebreus como que você obtém conhece, se torna conhecedor da justiça e da santidade? Não tem outro jeito a não ser pelo amadurecimento. Lembra que a gente leu lá, Hebreus 5? Ali, ó, Hebreus 5, a partir do versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então, para você conhecer a justiça de Deus, ser semelhante a Deus em justiça, você precisa comer alimento sólido. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, buscar todos os dias, se exercitar constantemente, torna-se apto a discernir coisas do bem e do mal. Então, para que a gente ser revestido de um novo homem,
criados para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Para isso é necessário uma busca. Lembra-se que Paulo aqui está falando para filhos maduros. É necessário uma busca para conhecer a justiça e para se santificar. E quando essa busca vem, você vai começar a viver apenas a verdade. 25. Portanto, cada um de vocês deve o quê? Abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Esses dias não, faz um tempinho a gente estava num evento e eu queria fazer uma colocação. A gente assistiu um vídeo e eu queria desafiar as pessoas, né? Se na minha cabeça era assim, as pessoas, a maioria delas vão dizer que fala a verdade. Então eu vou desafiá-las a ver se realmente elas falam a verdade, ao ponto de, se você no meio de uma guerra, alguém pegar o seu filho para matar, falando, ou você nega Cristo, ou eu mato o seu filho, qual seria a sua resposta? Sabe o que eu achei impressionante? Porque eu falei assim, quem aqui tem o costume de mentir? Velho, todo mundo levantou a mão. Aquilo me quebrou. Tipo assim, sabe quando você tá criando uma linha de raciocínio do que você vai fazer? Aí, puf, caiu. Caraca, eu vou ter que falar outra coisa. Vou ter que ensinar que a mentira é errado, que você não pode, que você precisa mudar esse hábito. Esse hábito é mau. Esse hábito conduz você à morte. Para depois eu voltar para onde eu queria chegar. Acredito que todos mentiram, né? Porque todos falaram que morreria por Cristo. Já que todos gostam de uma mentira, ninguém ia passar vergonha ali falando que não. Eu espero que de verdade, que se isso acontecesse, todos morram por Cristo mesmo. Como que você perguntou, Éder? Como é que você fez a pergunta? Eu não entendi muito bem. Se no fim dos tempos, você é aprisionado, a pergunta é, ou você nega Cristo, ou seus filhos morrem. Qual seria a sua resposta? Eles levantaram o braço? Não, aí eu fui questionando um por um. Quando eu perguntei, a pergunta que eu fiz que eles levantaram o braço foi, quem é que tem costume de mentir? Todo mundo falou que mentia. Sim. O hábito de mentir. E aí depois, sobre o filho, eu fui um por um perguntando. E todos falaram que se entregaria. Lógico, eu tinha dado um sermão por causa da mentira, né? Quem que ia falar que não? Então, tipo assim, temos que nos entregar por Cristo, né? E abandonar a mentira e passar a falar a verdade ao próximo. E aí ele continua, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, de novo, 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A gente precisa, então, aprender a controlar a nossa língua, controlar os nossos pensamentos, controlar a nossa mente. Eu costumo dizer assim, existe um ensino que acaba sendo um engano, que é
A profecia vem, eu tenho que falar na hora que ela vem, porque senão já era. Não, Paulo fala que o profeta é dono da profecia. Paulo fala aos Coríntios que o profeta controla a profecia. Assim como ele também controla o dom de língua. Não é algo assim que, tipo, senão a gente vai virar uma igreja espírita, que o espírito desce e o cara tem que falar as coisas. Não é bem assim. O Espírito do Senhor gosta de ordem e ele te dá a profecia, te dá o dom para você usar, e não é só que não é em desespero. E muitas vezes o dom de profecia você tem que aprender ainda por cima a interpretar antes de passar para a pessoa. Então, há controle, há ordem sobre essas coisas. Então, precisamos aprender a controlar a nossa língua, controlar as nossas atitudes e pensar antes de agir. 30. Não entristeçam o Espírito de Deus. Cara, isso aqui é pesado. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, se você é cheio do Espírito Santo, comece a parar com a fofoca. Comece a parar com o falar demais, com o engano, com a crítica. Se você tem uma crítica contra uma pessoa, vai lá e fala para esta pessoa. Não fique fazendo com que outras pessoas também critiquem essa mesma pessoa pelas costas. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira. Lembra? Para de carregar os outros. Gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se toda maldade, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus os perdoou em Cristo. Ele dá uma referência que vamos ver se ele vai me levar para onde eu estou pensando. É isso aí, ó. Ele me dá uma referência e eu vou ler essa, e a gente vai lá para essa referência, que essa referência é muito boa. Mateus 6, versículo 14 e versículo 15. Mateus 6, 14 e 15. Então, Jesus está dando o seu sermão do monte, certo? E ali ele começa, então, a ensinar como deveis orar. E ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. E aí a gente para a oração do Pai Nosso no Amém. Para sempre, Amém. Versículo 13. Versículo quanto? É o 14 e o 15, é o que a gente vai ler. Mas aí a oração do Pai Nosso termina, então, muitos não terminam nem no Amém, né? Termina, livrai-nos do mal, Amém. Não, livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Amém. Aí o versículo 14, que ninguém lê, ele não faz parte da oração, mas é uma instrução que ele continua dando, lembra? Mateus 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Ele está instruindo as pessoas ao que se deve ser feito. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Entende como é pesado? O que adianta durante a oração você falar perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores?
Ou perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você está pedindo perdão, mas você mesmo não perdoa. E Paulo está deixando bem claro aqui aos Efésios: é necessário perdoar mutuamente uns aos outros. Igreja é essa, que comunidade é essa que vai funcionar se não há perdão? Se o próprio Cristo é o perdão. Se ele veio e se entregou na cruz para o perdão e a remissão dos nossos pecados, se ele fez o sacrifício maior e a gente não quer perdoar, que tipo de cristão estamos sendo? Só que aí existe uma pequena diferença. Dependendo do que a pessoa fez com você, perdoar é uma coisa, sentar à mesa com você é outra, totalmente diferente. Comer na mesa com você é totalmente outra coisa. Mas dentro da igreja, às vezes, são picuinhas bobas. Uma vez, a Márcia com criança, muitas vezes ela não tem limite, sabe? Se a criança tá fazendo barulho, atrapalhando, ela dá ralo mesmo. Ela não importa quem que é a mãe, quem que é o pai. Ela vai lá e dá aquela catracada. E a gente estava nos preparativos para o encontro. E essa criança bagunçando, a Márcia foi lá e deu um ralo na criança. Passou-se um tempo. A mãe, com certeza, deve, sei lá o que aconteceu com ela, mas essa mãe chegou na Márcia. Falou, olha, eu quero te pedir perdão. Márcia nem lembrava. Sabe quando faz no automático? Mas por quê? Não, porque um dia você você deu um ralo no meu filho e eu não gostei. Eu fiquei bravo, fiquei magoada com você. E eu descobri que eu estava errado, então eu quero te pedir perdão. É isso, cara. São picuinhas que causam separação, que causam divisas. Muitas vezes, se você vai perguntar por que houve a divisão de uma igreja, por que houve uma briga, por que houve separação, porque pessoas foram para um lado, pessoas foram para o outro, muitas vezes você vai, a hora que você começa a buscar, você fala que é por causa de detalhes, linhas teológicas, muitas vezes, de pensamento. Muitas vezes por falta de um pequeno respeito, por causa de um entendimento. Vai causando aquela picuinha, aquilo. Lembra que ele falou aqui, ó, não dê lugar ao diabo. Então, se você se irou, se brigou, se você se contrariou, se você não deixe isso virar uma bola de neve. Vai e resolva. Porque se você começa a alimentar aquela ira, alimentar aquela coisa, aquilo vai virando uma bola de neve e você vai começar a dar lugar para que o diabo haja através disso na sua vida. Paulo está falando, não dê lugar ao diabo. Por causa da ira, por causa de discussões. Foi o que a gente viu aqui, ó, no 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar para o diabo. Porque ele vai começar a alimentar aquilo na sua mente. Ele vai começar a distorcer seus pensamentos ao ponto daquilo se tornar conflito. E muitas vezes esse conflito causa o quê? Uma separação familiar. Ou um filho que vai tomar uma surra de quase morrer. A divisão de uma igreja. Tudo por quê? Por causa de um conflito que podia ter sido apaziguado e não foi. De algo que poderia ter sido, se dois filhos maduros sentam para conversar e resolver, se resolve. Agora, se duas crianças sentam para conversar e resolver, não resolve, vai dar briga. E aí essa briga acontece o quê? Vai um para cada lado. E é assim que a gente vê as igrejas se dividindo. Liderança indo para um lado, outra indo para o outro. Tem um exemplo, cara, de um líder bem interessante. E ele era sempre o do contra dentro da liderança da igreja. E um belo dia, e era bem interessante, que mesmo se ele tivesse dado a ideia e todo mundo apoiasse, ele era contra a ideia dele. É difícil, hein? A função dele era ser do contra.
E um belo dia ele tretou, ele não queria o que estava acontecendo, ele queria da forma dele e não houve acordo, o cara saiu fora da igreja. Liderança, com vários liderados, saiu. Abriu sua própria igreja. Respondem, vocês acham que ele ainda tem essa igreja? Fechou. Não durou um ano. Não durou um ano. A igreja fechou as portas. Aqueles que saíram da igreja, muitos se perderam, outros voltaram. A frase é feia, mas voltaram com o rabinho entre as pernas. E voltaram para essa outra. E voltaram para onde já eram. Só que muitos se perderam nessa jornada. Então, tipo assim, o que acontece? Às vezes é um adulto querendo resolver negócio com uma criança, mas a criança ficou emburrada e saiu fora. Só que essa criança levou outras crianças com ela, e no meio da jornada, ela abandonou as crianças no meio do rio e foi embora. Então precisamos ser maduros. Perdão. Precisamos ser maduros. Não ser levados por ventos de doutrina. Eu gosto muito dessa frase, porque eu aprendi isso há muito tempo. Que a gente não deve ser... isso vai estar em outro lugar, mas o exemplo é o mesmo. Que a gente não deve ser como folhas ao vento. Onde qualquer lugar que só para você está sendo levado. Você tem que ter sua base sólida. Sua base sólida. Para que quando o vento bate para um lado, você... Oh, que bom isso aqui. Mas isso aqui não é tudo isso, não. Aí bate para o outro. Oh, mas ó, a minha base está falando que eu não devo ir para lá. Eu devo permanecer aqui. Entende? Não ser levado por qualquer vento de doutrina. Mas para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina, precisamos atingir a maturidade. E essa maturidade, isso é maravilhoso, porque a maturidade nos dá a plenitude de Cristo em nós. Filhos maduros e são semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Olha o que Paulo está falando, cara. Que a gente precisa se revestir do novo homem criado para ser. Olha só, a gente muitas vezes não presta atenção nos detalhes. Nós fomos criados para ser, não significa que somos. Nós fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e santidade. Provenientes da verdade. Então nós fomos criados para ser. Não significa que já somos. Para sermos semelhantes a Deus em justiça e santidade é uma jornada. E eu acredito de verdade que só seremos semelhantes a Deus em justiça e santidade na eternidade. Com o nosso corpo santificado e glorificado. A gente vai sempre estar buscando a santidade. Mas somos homens e somos falhos. Mas quando tivermos o nosso corpo glorificado, seremos semelhantes a Deus. Lembra? Gênesis 1:26? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Só que aí o homem peca e o seu pecado o separa do Pai. Então, quando tivermos o nosso corpo glorificado, que Paulo fala aos Coríntios que esse nosso corpo que a gente tem aqui é apenas uma semente, que o corpo glorificado ele é como a árvore que vem dessa semente. Então é muito maior e muito mais glorioso do que a gente consegue imaginar. Ali sim, seremos semelhantes em justiça e em santidade com o Pai. E seremos, então, conhecedores de todas as coisas como Adão e Eva queriam, né? Mas mesmo assim, o Pai ainda será muito maior que nós. Esses dias, acho que eu falei já para vocês, sobre porque os anjos... Eu falei isso ontem. Porque os anjos caídos não há perdão. Porque eles conheciam a Deus na plenitude. Estava lendo um livrinho aqui ontem, e ele fala exatamente, não dessa forma,
mas ele fala algo bem interessante, que ele fala assim, ó, que Deus irá compartilhar da própria natureza quanto à posição de autoridade e responsabilidade sobre aquilo que ele criou deixa eu ver se acho que é isso mesmo. Não, deixa eu ver se é. Não, aqui, ó. Ele está falando. O mais impressionante é que a Bíblia afirma que nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos, ou seja, conheceremos a Deus da mesma forma que Deus nos conhece. O que isso me traz? Os anjos conhecem a Deus plenamente. Por isso que quando eles se rebelam e caem, não há perdão, porque eles conheceram a Deus plenamente. Nós não conhecemos a plenitude de Deus. Nós não conhecemos plenamente a Deus por causa do pecado que foi inserido em nós e por nascermos do pecado. Então, quando a gente tiver nosso corpo glorioso e estivermos na eternidade, então nós conheceremos plenamente como somos plenamente conhecidos. Ou seja, conheceremos a Deus da mesma forma que Deus nos conhece. Aí ele dá um detalhe. Ele fala que as possibilidades para esse conhecimento são infinitas, pois envolve algum tipo de acesso ao que Deus conhece. Lembremos que Deus é onisciente, conhece tudo a respeito de tudo, em qualquer tempo, o tempo todo. Entretanto, jamais seremos igual a Deus em onisciência, pois continuaremos inferior a Ele como seres criados. Então, assim como os anjos conhecem o Senhor na plenitude, mas não são oniscientes nem onipresentes. Assim como o próprio diabo e os seus demônios. Eles conhecem o Senhor na plenitude, mas não são nem oniscientes e nem presentes. Então, quando recebemos o nosso corpo glorificado na glória, teremos o conhecimento de Deus assim como o Senhor nos conhece. Mas o Senhor ainda será onisciente e conhecedor de tudo e todos. Nós teremos o nosso conhecimento limitado a nós e a Ele. Muito bom. Recomendo, se vocês quiserem depois, leiam. Dá para ler aí? Esdras Savilho. Olha a grossura do livro. É muito bom, muito bom. Pra vocês terem uma ideia, ele fala sobre... São 6 capítulos. Cada capítulo, o capítulo 1 fala a origem do mal, quem é o diabo, o inferno existe, o plano da salvação, é possível perder a salvação e como será a eternidade. Só isso. Mas é o resumo da salvação. É o que você precisa para entender a salvação em Cristo Jesus. Aquelas perguntas de novo convertido, tá tudo aí. Dá o livrinho pro cara ler, lê aí, ó. Fechou, gente? Só um detalhe aqui, Éder, nesse versículo 31, todas as palavras aqui você consegue ter uma colocação, assim, um entendimento bem, tipo, livre-se de toda amargura, ok, indignação, ok, ira, ok, calúnia, ok, maldade, ok. Esse gritaria aqui, em que sentido, sabe? Porque a gente sabe que às vezes tem uma questão de tradução, mas qual era o sentido, qual é o sentido de gritaria? É viver em gritaria? É viver gritando? É viver falando alto, assim, daquela pessoa que ninguém gosta de ter por perto, porque, sabe, aquela pessoa que fala gritando, fala... Eu tô aqui me questionando. Eu estou tentando visualizar isso aqui, sabe? Tá dentro do 31 mesmo, né? Do 31. Livre-se de toda amargura, do versículo 31, né? Aham. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. Eu tenho uma outra versão aqui, que ela é
é um Novo Testamento judaico. Ele tenta chegar o mais próximo da tradução, né? Ele fala: livre-se de toda a amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia. Então é no sentido de Ficar, tentar ficar provocando para ter a intriga, né? A intriga. Então é nesse sentido. de ficar Discussão, de buscar briguinha, né? Aquela. Isso aí, entendi. de ficar Ou é quebrando. até mesmo, ou é até mesmo assim, é aquele que acha que ele tem a razão sempre, sabe? Aí ele não tem argumentos, Aí aí ele começa, começa a falar mais alto, mais alto, mais alto, entendeu? é isso aí. Aí acaba se tornando uma agressividade, né? É bem isso mesmo, bem interessante. Eu fiquei pensando na analogia que você fez, o dono da bola. Gente, é melhor mandar o dono da bola embora, né? Porque, nossa, ele adoece. O ambiente, né? Sim. É melhor a galera se reunir e falar assim, ó, vamos E então comprar uma juntar bola. e comprar bola. E aí eu já vivi uma situação dentro da igreja com o dono da bola, misericórdia, sabe? É bem difícil. Você vê ele chegar no ambiente e o povo se dispersando, assim. Nossa. Muito difícil. E aí você vê as pessoas saindo mesmo e o dono da bola tá lá. Só Deus, na causa. É que muitas vezes o dono da bola vive também uma soberba, né? Tipo assim, É bem eu isso, sou né? o dono da bola, eu tenho condições de ter a bola. Lembra do personagem do Kiko? O Kiko era o dono da bola, por quê? Porque eu tenho condições financeiras. Então eu faço com o que eu quiser, eu brinco com quem eu quiser. Então se torna uma arrogância, né? E aquilo muitas vezes é mais fácil os outros saírem daquilo lá do que o arrogante entender que ele é um arrogante e sair daquilo ali. A não ser que ele seja exortado. E aí cabe muita oração e deixar que o Espírito Santo levante um doido para exortar esse cara. E aí vai acontecer duas coisas: ou ele vai se endireitar, ou ele vai espanar. O problema é que muitas vezes, isso é difícil. O problema é que muitas vezes o dono da bola realmente não é só dono da bola, é dono do campo, é dono do time, é dono do uniforme, entende? Aí as pessoas ficam o quê? Toleram esta arrogância, porque senão não tem jogo. É o submisso. É. Então, até quando vamos suportar os donos da igreja só por causa do dinheiro deles? Então, precisamos ter posicionamento. É difícil, porque até o pastor, ele, oh meu Deus, a gente comenta essas coisas, a gente acaba se vendo. E a Bíblia fala, mas não fazer isso, a gente acaba fazendo, né? Ai, misericórdia, né? Mas assim, eu entendo quando o pastor, até o pastor, ele, não vou dizer que passava a mão na cabeça, mas era no sentido assim, calma, gente, vai aprender. Ele está nesse processo de aprender, entendeu? E aí o pastor, assim, abraçava ele mesmo, entendeu? Mas estava difícil do cara aprender. Não é fácil, não. Tem gente que não é fácil. Você vê não vou nem falar dificuldade, mas é a questão do pastor, né? Ele ter que administrar todas as suas ovelhas, né? Aquelas que são dóceis, que são fáceis de lidar, que tá ali sempre, e esses que têm essas dificuldades, e ele tem que orar pelos seus e crer que vai haver mudança, que vai. E aí você tem várias outras pessoas ali cobrando o pastor, mas você não está vendo que o fulano faz isso, você não está vendo, e o pastor, calma, ele vai mudar, ele vai. Olha, não é fácil, hein? Não é fácil, porque a gente vai ali, aí terminou tudo, vai embora para casa e o pastor está lá orando por aquele, pensando como que ele vai.
É um chamado mesmo, hein? Mas você sabe, Diego, que é um pouco culpa, não digo dos de agora, mas é um pouco de culpa deles mesmo, sabe? Porque eles apagaram as pessoas que fazem isso. Isso é função do apóstolo e do profeta, cara. Muitas vezes função do mestre, que vai... O que esse cara às vezes precisa? De ensino. Você entende? E o profeta, ele não está ali só para profetizar coisas boas, ele está ali para exortar também, e para corrigir a pessoa. Assim como o apóstolo também. O apóstolo, ele meio que exerce todas as funções. E uma delas é colocar a igreja de volta no caminho. Você vê o próprio Paulo. Paulo pega Timóteo, manda para... acho que é Tessalônica, agora não vou lembrar, mas acho que é Tessalônica, e manda abrir outra igreja, porque a igreja que eles tinham aberto, os dois caras que estavam lá estavam pregando outras doutrinas. Então ele fala, Timóteo, vai lá e abre outra igreja. Então, tipo assim, a função do apóstolo é ver tudo isso. A função do profeta, que, por exemplo, igual o Jesus, que agiu como profeta no Apocalipse ao mandar as cartas para as igrejas, é exortando as igrejas, mostrando o seu lado bom e mostrando o que é necessário mudar para que não haja consequência. Só que acontece, o profeta, ele não exorta só a igreja, ele exorta a liderança também. Então, quando essa liderança está ali, quando o pastor tem ali os seus líderes debaixo da asa, fazendo como ele quer e do jeito que ele quer, para que ele vai querer alguém exortando ele para perder o controle, entende? Pode falar, Rose. Eu acho interessante na nossa igreja, a gente tem um pastor que ministra a palavra com muito amor e tem um profeta que exorta. A gente tem as duas coisas, então tem um equilíbrio, sabe? Às vezes falta alguma coisa ainda para o profeta, mas ele exorta. E o pastor vem com todo o amor, que eu sou muito a favor disso, né? Então, eu estou vivendo agora, em uma igreja, esse equilíbrio de ter um pastor de amor e um profeta que exorta mesmo, sem pensar em números, sem pensar em quem vai deixar ou que não, a palavra é essa, a exortação é essa, e você vai continuar aqui se você seguir o que Deus quer para a nossa igreja. Então, é muito bom viver esse momento, porque... Não abre mão do certo, né? Exatamente. Não abre mão por número, né? Ah, vou perder a pessoa no louvor. Não, vou exortar e ela vai ficar se ela estiver dentro do que é certo. Isso é muito bom. Eu sou muito a favor do amor. Eu acho que o amor vence. Eu tive um problema esses dias atrás e a pessoa muito exaltada comigo e falando coisas horríveis para mim, e eu só falava para ela que eu a amava e que ela me perdoasse se eu fiz alguma coisa que a feriu, que a machucou. E dessa forma eu venci aquela legião que estava ali contra mim, sabe? Então o amor vence. Eu acredito dessa forma. O profeta é baixinho de óculos? O profeta é baixinho de óculos, é uma benção, Arthur. Pena que é calvinista. Ah! Ontem eu vi um vídeo no YouTube que fala assim, temos que parar com essa divisão entre calvinismo e arminismo. Eu não acabei nem assistindo o vídeo, mas eu vi o tema assim, falei, ó, não vou nem entrar nisso aí, porque essa confusão aí eu quero estar fora dessa discussão. Ai. A gente fala brincando, né? Todo mundo tem um pouquinho de base, às vezes você nem sabe o que significa. Mas a gente gosta de brincar com ele. Ele é uma bênção, cara. Amo muito a vida dele. Mas é isso mesmo. Então tem que haver, cara, esse equilíbrio. Tem que haver. E a igreja, a maioria delas apagou isso. Infelizmente. Infelizmente. Fechou, gente? Vamos estar orando para a gente encerrar. Já são 6:30 já. E que Deus possa estar nos abençoando, que a gente tenha um final de semana abençoado. Hoje é sexta, né? Isso.
Que a gente tenha um final de semana abençoado, que Deus continue a ministrar os nossos corações e que a gente possa viver um dia de cada vez na presença do Senhor. Fechou? Ô Rose, pode orar pra gente? Por favor. Amém. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, ó Pai, porque a tua graça tem nos alcançado, Senhor, e por isso nós somos gratos a ti, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos a chance de estudar a sua palavra, nós temos a chance de estarmos cada dia melhor, ó Pai. E te pedimos, Senhor, continua sondando os nossos corações, ó Deus. Continua nos ensinando, continua nos abençoando para que a preguiça seja tirada, o desânimo seja tirado, que o Senhor possa, Senhor, nos dar um espírito de ânimo, um espírito de discernimento, um espírito de entendimento da tua palavra, Deus. Te adoramos, ó Pai, pelo teu amor que nos une, que nos faz estar a cada dia mais te buscando, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo que aprendemos hoje, que o Senhor possa frear nossa língua, frear os nossos pensamentos, cuidar do nosso coração, ó Deus, para que nós chegamos, ó Pai, àquela maturidade que o Senhor quer de nós, ó Deus. Te adoramos, ó Pai, te pedimos que abençoe o nosso final de semana, esteja com cada um que está aqui, Senhor, traga mais pessoas para ouvir a tua palavra, Deus, e nos dê, ó Pai, a paz que vem de ti, que excede, Pai, a todo o entendimento. Te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Espero que Deus tenha ministrado e falado ao seu coração e que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.